Toda a nossa vida é marcada por uma aprendizagem. Aprendemos a andar, aprendemos a nos alimentar, aprendemos a fazer escolhas. Em meio a tanto sofrimento que vivemos, em meio a tantas perguntas que temos sem respostas, há tantas perdas ao nosso redor, Deus quer que aprendamos a viver contentes. Pode parecer absurdo, pode parecer loucura, mas é num contexto assim que Paulo diz que aprendi a viver. Então nós queremos conversar sobre contentamento, que viver contente é um aprendizado. Deus mesmo quer nos ensinar a identificar um significado nas circunstâncias que vivemos. E quando isso acontece, eu experimento contentamento independente das circunstâncias que vivo, independente da minha situação. Mas para isso eu preciso de um esforço consciente para me colocar numa posição de aprender. E você? Como você tem lidado? Está em contentamento com as circunstâncias de sua vida? Bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui em mais um Café com Palavra, a Palavra de Deus e nosso Café Mulheres Mentoras. Estamos conversando sobre essas circunstâncias tão difíceis que nos cercam neste tempo. Mas como nesta circunstância Deus quer nos convidar a viver em contentamento. Vamos lá! Contentamento é um tema que parece que não faz muito sentido, porque nós vivemos numa sociedade de consumismo. Então é uma sociedade onde eu preciso estar plenamente descontente, porque senão eu não vou ter uma nova necessidade e consumir algo novo. Então contentamento é profundamente contracultural em nosso tempo. Quando em Filipenses Paulo fala que em contentamento ele começa afirmando, e você pode conferir a Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, já aprendi. Então Paulo está dizendo aqui que contentamento é uma arte que precisa ser aprendida. Ninguém nasce sabendo. É durante as circunstâncias, é no meio das circunstâncias que Deus nos leva a esse processo de aprendermos o contentamento. Então, primeiro, o contentamento não depende das circunstâncias. Paulo continua afirmando em Filipenses, tanto sei passar falta quanto ter abundância. E ele é claro nisso. Então o contentamento ele não depende das circunstâncias em que nos encontramos. E isso parece algo bem diferente do que temos ouvido muitas vezes, inclusive em mensagens. Nós costumamos pensar que quanto mais nós temos, o que acontece? Mais contentes nós seremos. Eu vou ser contente quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Mas não é o que ocorre. Na realidade, as circunstâncias não são o segredo para o contentamento. Contentamento é capaz de eu me deixar descobrir. É a capacidade de eu me descobrir, de eu me deixar motivar em circunstâncias que são adversas e ainda assim ter esperança. Não é assim que diz o salmista, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas eu tenho a esperança da alegria da manhã. Então, contentamento não depende das circunstâncias. Segundo, contentamento não significa eu ficar acomodado, acomodada. É muito legítimo nós termos sonhos, nós prosperarmos. Contentamento não é passividade diante da adversidade. Mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. O fato é que se a gente não for feliz com o que nós temos, se não formos felizes com o que nós temos, nós não seremos felizes
com o que nós viermos a ter. Se não somos felizes com o que temos, não seremos felizes com o que viermos a ter. Eu tenho passado junto com Daniel, meu esposo, toda essa perspectiva da finitude da vida diante de uma doença. E é incrível porque neste tempo Deus nos faz olhar para a história da nossa vida, para o nosso relacionamento e nos faz celebrar o que até aqui Ele tem feito e tem nos dado, e o dia a dia que Ele nos dá hoje, Ele nos dá hoje. Nenhum de nós sabe se teremos esse amanhã aqui entre outros queridos nossos. Então, celebrar e sermos gratos a Deus pelo que temos e pelo que podemos viver agora. Muitos vivem ou no passado, reclamando, se queixando, amargurados, ou no futuro, só sonhando quando viermos a ter ou quando acontecer aquilo. Se não conseguirmos estar no presente e gratos, em paz, também em contentamento com o que temos e vivemos, dificilmente vamos chegar no que hoje chamamos de futuro e que o amanhã é o presente, com contentamento. Então, estar consciente é saber, estar contente é a consciência de saber. Pode não passar esta dor ou esta circunstância, mas eu posso ter um Deus que está ao meu lado e, como diz Hebreus 13:5, não me deixará nem me desamparará. O contentamento não depende das circunstâncias. O contentamento também, ele não vai depender daquilo que eu tenho, ou o contentamento não significa que eu devo ficar acomodada. Terceiro, o contentamento, Paulo nos deixa claro que o contentamento não está relacionado ao que temos então, mas está relacionado ao que somos. Podemos estar contentes quando estabelecemos uma relação de gratidão com Deus. Não simplesmente pelo que Ele faz para nós, mas pelo que Ele é, esse Deus todo-poderoso, esse Deus de amor, esse Deus acolhedor, Deus misericordioso, Deus que se dá a nós, Deus provedor. Tribulações, dificuldades, aflições, angústias, perdas, dor nunca são bem-vindas. Mas elas vêm, elas nos cercam, elas chegam na nossa vida, elas estão aí, mas elas não podem separar desse Deus que nos ama. Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, em meio às angústias, em meio aos sofrimentos, às angústias, às fomes, às injustiças, o apóstolo Paulo afirma que ele pode ser mais que vencedor, pois ele ainda podia crer no amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. E esse amor me sustenta nesse processo da adversidade. É Jesus que se torna o centro do acontecimento, mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que a tempestade em minha vida seja alta, como foi o exemplo de Pedro. Jesus me toma pela mão e me faz andar por sobre as águas, porque ele se torna o centro e não mais as circunstâncias se tornam o centro. Então eu posso andar em contentamento porque estou firmada nesse Jesus. Ele me toma pela mão e nada me pode tirar da mão de Jesus, porque nada pode separar a mim e a você do amor desse Deus que em Jesus me sustenta e me faz andar sobre as águas. Pode ser que as ondas não baixem, mas Jesus não se intimida, ele se torna o centro e ele tem autoridade para andar comigo por sobre as águas, em meio às ondas. Aleluia! Que linda esta relação! Então, contentamento não está relacionado ao que temos. Contentamento está relacionado em sermos filhas amadas, filhos amados desse Deus que em Jesus nos sustenta e diz: não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço. E é nessa perspectiva que nós precisamos de novo ouvir essa voz do céu dizendo: você é filha do meu amor, você é a alegria da minha vida. Então,
também contentamento é resultado de missão. Paulo diz, estou experimentando, disse Paulo, estou experimentando. A semelhança de um soldado, de um explorador, de alguém que está a serviço, a pessoa que está numa missão, ela vai passar por privações, ela vai passar por batalhas, ela vai passar por lutas, ela vai pagar um preço. Tem uma frase de Alan Parker que quero compartilhar com vocês que diz: não há nada que possa fazer uma pessoa se sentir tão bem quanto ela saber que está fazendo uma grande e saudável diferença na vida de outras pessoas. Isso nos alimenta a paixão. Quando estamos conectados com Jesus e podemos servir com a paixão que Jesus nos dá por servir, nós também podemos viver em contentamento. Por quê? Porque sabemos que a nossa vida tem um propósito. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para. Então, quando eu consigo entender que eu tenho um propósito para a minha vida, eu também posso andar em contentamento. Então, o contentamento não está relacionado ao que possuímos, mas está relacionado ao que damos de nós mesmos, de nós mesmas. Por quê? Porque recebemos muito de Jesus, porque temos um relacionamento íntimo com Ele que nos toma pela mão e caminha conosco. Que Deus abençoe a mim e a você, e que aprendamos nesse tempo a viver em contentamento. Leia novamente Filipenses capítulo 4 e deixe Deus falar com você. Um abraço.